Muito boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos que nos assistem através da internet. Hoje, quarta-feira, 29 de abril. É um prazer muito grande poder nos reencontrar, pela graça de Deus, para mais uma meditação na sua palavra. De antemão, eu gostaria de convidar os irmãos para participar dessa programação, compartilhar, se inscrever, divulgar, porque essa é a única maneira, nos últimos dias, que nós temos de nos manter unidos através da palavra, através do nosso canal no YouTube. Então, se inscreva, divulgue, compartilhe, participe, e assim você será grandemente abençoado. Hoje à noite nós vamos falar de disciplina e de correção. São duas coisas que às vezes não são muito bem-vindas e algumas vezes não tão bem compreendidas. Mas nós vamos procurar entender isso de uma maneira melhor. Nós vamos usar dois textos da Palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 12, verso 5, e Hebreus capítulo 12, verso 11. O verso 5 diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Então aqui nós temos duas observações importantes. Deus pede para que não venhamos a desprezar a correção e quando formos corrigidos, não venhamos a desmaiar, mas sim suportar. E isso tem um sentido muito importante. No verso 11 ele deixa isso mais claro. Diz assim: na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então a correção e a disciplina é benéfica, porque nos que exercitam, o resultado é fruto pacífico de justiça. Meus queridos irmãos, a princípio, nós não podemos confundir correção com condenação. São duas coisas completamente distintas. Embora não haja condenação para os crentes, mas a correção pode estar presente quase que o dia todo, quase que o tempo todo. A Bíblia nos ensina que Deus corrige apenas os filhos a quem ama. Hebreus 12, 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então aqui ele corrige simplesmente os que ele ama. Quando a Bíblia fala de condenação, ela não se refere aos filhos de Deus, e sim aos filhos do mundo. Há um texto na Bíblia que explica isso com mais clareza, sobre correção e condenação. É 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 32. Diz assim: Mas quando julgados, somos corrigidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Então Paulo aqui está dizendo que Deus, ao julgar as ações de seus filhos, ele prefere discipliná-los do que condená-los, como ele faz com os filhos do mundo. Então isso nos dá uma segurança muito grande. Os filhos de Deus estão livres de qualquer tipo de condenação. Paulo fala isso em Romanos 8:1, dizendo assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode indagar: o que impede de sermos condenados se somos todos pecadores? Isso é uma pergunta bem pertinente.
Mas João 5:24 nos traz a resposta. Jesus Cristo diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vejam vocês que não é simplesmente o fato de que somos pecadores que nos leva a sermos condenados, mas sim o fato de não ouvir a palavra e crer no enviado de Deus. É isso que nos condena. Jesus Cristo deixou isso bem claro em João 3:19. Ele diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas para os que ouvem a palavra e crê no enviado de Deus, no unigênito Filho de Deus, uma das maiores provas de amor, do amor de Deus, é saber que seus filhos não vão ser condenados. Filhos mediante a fé em seu nome. João 1:12, Jesus Cristo diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então isso é o que impede a condenação do homem, é crer no Filho de Deus. Deus, como um pai amoroso, ele não abre mão dos seus filhos. E esse é o motivo por ele estar sempre disposto a corrigi-los, com o objetivo de trazê-los para mais perto de si. Deus nos ama com amor perfeito, ao ponto de que, se preciso for, ele vai nos disciplinar, para que a gente possa voltar de onde jamais deveríamos ter saído. Isso, sem dúvida, ele o fará. A palavra de Deus nos afirma isso em Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ao saber que somos filhos de Deus para sempre, o nosso coração deve pulsar da mais forte alegria, da mais forte confiança, da mais forte segurança, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A correção e a disciplina, mas não condenação. Isso por uma razão maior. O Supremo Pastor nunca deixará de ser pastor. O Salvador jamais deixou de salvar. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, jamais deixará de nos purificar com seu precioso sangue. Por causa do Senhor Jesus Cristo, do seu amor, da sua morte e da sua ressurreição, nós podemos afirmar que somos salvos para sempre e que não há nenhuma condenação sobre nós. Temos que saber também que, por causa do imenso e perfeito amor de Deus, nós somos tratados como filhos e filhos amados. E esses filhos amados, Ele os corrige. Quando erramos, e erramos constantemente, Ele nos corrige para nos mantermos no caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Alguém pode perguntar: se sou salvo para sempre, estou livre de condenação, então eu posso cometer todo tipo de pecado que eu quiser? Muitos podem fazer essa pergunta. E aí diz: se eu fizer todo tipo de pecado, eu não serei condenado? A resposta para essa pergunta é que está em Romanos 6:2. De modo nenhum. De modo nenhum. Se eu sou salvo para sempre, eu não posso cometer todo tipo de pecado, acreditando que isso não vai me afetar. Eu não serei condenado, mas eu serei disciplinado e corrigido. E a Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos de Deus.
A correção de Deus, a disciplina de Deus, é algo que você não tem dimensão, você não pode mensurar. Então Paulo ele diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, se somos filhos de Deus, não podemos viver na prática do pecado, usando a segurança da salvação como motivo para pecar deliberadamente. Então temos que ter cuidado. Se você realmente for salvo por Jesus Cristo, se você realmente é um filho de Deus, ao invés de querer viver no pecado, você vai desejar lutar contra o pecado. Isso por um alvo maior, para que o nome de Deus seja honrado, exaltado e glorificado aqui na terra, através da sua vida enquanto igreja, como é no céu. Então, para concluir, nós queríamos dizer, Deus não condena seus filhos, isso é fato, mas Deus disciplina e corrige. Hebreus 12:6 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, diante dessa verdade, como filhos de Deus, nós devemos viver em obediência à sua palavra, buscando uma vida de santidade, de maneira que possamos agradar mais ao Senhor. E assim sendo, e assim vivendo, nós evitaremos a disciplina e a correção do Senhor. Então, guarde essas palavras no seu coração. Nós não somos condenados quando filhos, mas somos disciplinados e corrigidos quando erramos. E isso porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a Igreja Batista da Fé e os demais irmãos tenham uma ótima noite e que possamos viver de maneira a evitarmos a disciplina e a correção do Senhor. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.